Então, no tratamento de risco, a gente tem as seguintes opções. Evitar. Primeiro, vou evitar um risco. Implica no quê? Em descontinuar as atividades que geram o risco. Eliminar o risco. Então, quando falam com a gente assim, esse risco eu já eliminei, esse risco não existe mais. Espera aí, será que é verdade isso? Será que realmente? Porque certos riscos, a gente só elimina eles se a gente não fizer, a gente parar com aquela atividade, né? Então, evitar sugere o quê? Que nenhuma opção de resposta tenha sido identificada para reduzir o impacto ou probabilidade do risco a um nível aceitável. Nada do que eu fizer vai resolver aquilo. Então, é tão crítico e é melhor eu não fazer. Só que na nossa, como organização pública, muito poucas coisas a gente pode evitar, porque a gente tem nossas obrigações institucionais, né? Então, o evitar a gente tem que ter um cuidado, olhar atentamente para a situação, porque o evitar é não fazer. Eu paro de fazer, né? O risco de uma gravidez, a abstinência é uma ótima forma de evitar, né? Por exemplo. Mas não é forma, às vezes, desejada. Um risco muito crítico, de repente, aqui na área de ensino, eu tenho que analisar aqui, mas se eu descontinuar isso, eu posso impactar o objetivo de forma a não fazer. Então, tem que ter muito cuidado, evitar, no evitar, né? Tanto que não é uma opção muito comum. Depois, a gente tem a ação de compartilhar o risco, ou também chamado de transferir o risco, né? Mas eu gosto mais do termo compartilhar, que é o quê? É reduzir a probabilidade ou impacto do risco, transferindo ou compartilhando ele para um terceiro. Então, um risco eu posso terceirizar, por exemplo, a questão dos serviços de limpeza, segurança. Uma forma de lidar com esse risco foi o que? A terceirização, né? Eu posso fazer um seguro, né? Que ao invés de assumir o risco de ter um acidente com um veículo oficial, eu faço um seguro de um risco, eu faço o seguro do carro, eu faço um seguro de um prédio. Não, a forma minha melhor de lidar com esse risco, ou uma das principais, é compartilhar. Então, eu também escolho essa resposta nesse tratamento. A mais comum de todas é mitigar. É o que a gente vai estar mais fazendo com riscos, né? Mitigar o quê? É a resposta mais comum, né? A gente toma, então, mitigar o quê? Fazer ações para a gente reduzir a probabilidade ou atenuar o impacto, ou os dois. Aqui entram as atividades de controle, que a gente chama também de controles internos, né? O auditor adora controle interno, né? Então, a gente vai falar de controle interno aqui em seguida, mas é onde quando eu falo de controles, aí aqui entra uma questão, controle interno é resposta ao risco, controle interno é para mitigar um risco. Então, é o mais comum. São aquelas ações que eu vou fazer. Eu vou fazer uma ação do PTO para lidar com risco. Eu vou aqui estabelecer um controle, uma supervisão. Eu vou colocar aqui uma aprovação, um documento. Eu vou ter um sistema para controlar, né? Então, isso tudo é ação para mitigar. E, por fim, aceitar o risco. Se está no verde, se está na minha faixa de risco aceitável, está dentro do meu apetite, né? Então, nenhuma medida adotada para afetar a probabilidade ou o grau do impacto, né? Indica que o risco está dentro do apetite a risco. Só que deve ser monitorado para garantir que ele continue lá. Então, né? Vamos olhar para ele de vez em quando, vamos observar, vamos reavaliar para ver se está realmente aceitável. É muito comum os riscos serem ou subestimados ou superestimados. Então, a gente vai fazer sempre essa reavaliação, né?